senhores telespectadores, eu sei perfeitamente que não é bonito uma pessoa nos programas falar de si próprio. Bom, mas há notícias tão agradáveis que eu não sou capaz de deixar de as partilhar com os meus amigos que me estão a ouvir. Bom, hoje a notícia é esta. Agora na Páscoa recebi umas amêndoas. Recebi este livro, impresso em Moscovo. Isto aqui diz História de Portugal. É um livro que tem dado volta ao mundo, isto é uma edição espanhola, por exemplo. Há edições búlgaras, edições chinesas, edições alemãs, edições italianas. E eu, no fim da vida, sinto-me contente por ver que este trabalho que eu tive de dar a conhecer a história do meu país em todo o mundo não foi um trabalho perdido. Vem-me à cabeça os versos de Camões, cantando, espalharei por toda a parte. É isso que eu estou a fazer. A história de Portugal é uma história bela, da qual nos devemos orgulhar e que eu tenho o orgulho de ter feito soar por todo o mundo. Hoje estou a dizer-lhes isto num lugar muito, muito ilustre, nem mais nem menos que a capela do fundador, Capela del Rei Dom João I, no Mosteiro da Batalha. E vim aqui porque é precisamente de história de Portugal que lhes vou falar. Chama a atenção para que vou dizer coisas muito diferentes daquelas que costumam ser ditas, que andam a ser repetidas. Bom, cada um diz aquilo em que acredita. Eu tenho da visão da formação de Portugal e dos primeiros séculos da nossa existência uma visão que não é igual àquela que aprendi na escola primária. E é disso que eu hoje vou falar. O título, já viram, é Grandes e Pequenos na História de Portugal. Porque todos aprendemos, logo na escola primária, que há três classes, clero, nobreza e povo. É claro que depois nas cortes havia três ramos, os três ramos, as cadeiras para o clero, para a nobreza, para o povo. Esta ideia da sociedade em 3 graus, devo dizer que isso toda a gente o diz, mas isso não é verdade. O que marca os primeiros séculos da história de Portugal e fundamentalmente marca a época em que Portugal nasceu, mais do que isso, é por as coisas serem assim que Portugal vai nascer como uma nação independente. É uma grande diferença entre 2 tipos de população, os grandes e os pequenos. Devo dizer que os pequenos levaram de vencida os grandes e é por isso que Portugal se constitui como nação independente. O rei Dom Afonso Henriques é o líder da população sublevada dos burgueses de Guimarães, é por isso que ele trava combate com as tropas senhoriais da condessa sua mãe, é por isso que ele resiste, apoiado nos burgueses de Guimarães, resiste ao cerco do rei de Leão, e é isso que faz de Portugal uma nação independente. Bom, é claro, para perceber isto, gostava que prestassem atenção a 2 ou 3 documentos de que agora lhes vou falar. O primeiro documento refere-se a Dom Afonso Henriques. Tenho nas mãos os Anais e Crónicas Breves e Memórias Avulsas de Santa Cruz de Coimbra. Este texto, devo-lhes dizer que foi escrito pelos frades no século XIV, já depois da Batalha do Salado e antes da morte de Afonso IV. Portanto, entre 1340 e 1350 e tal. Mas reflete uma cantiga de gesta que andava na boca do povo e remonta aos tempos de Dom Afonso Henriques. É um romance popular que os jograis cantavam de terra em terra. Ora bem, o que diz é isto. O conde Dom Henrique, pai do Dom Afonso Henriques, quando estava para morrer, chamou o filho, chamou o Dom Afonso Henriques e disse-lhe: filho, sê companheiro aos filhos de algo
e dá-lhes todos os seus direitos. Aos conselhos fazei-lhe honra e faz de guisa que todos hajam direito, assim os grandes como os pequenos. E por rogo nem por cobiça não deixes de fazer justiça. É o recado que o conde Dom Henrique tem para dar ao filho. Apoie os fidalgos, mas apoie os conselhos, de maneira que, grandes e pequenos, a todos se faça justiça. O segundo documento que lhes quero ler, e que volta a falar em grandes e pequenos, é um capítulo da crónica de Fernão Lopes. Mestre Davis disputa a coroa portuguesa e foi grande cisma e divisão entre os grandes e os pequenos, o qual ajuntamento dos pequenos povos, que então assim se juntavam, chamavam naquele tempo a raia miúda. Os grandes escarneciam dos pequenos, chamando-o de povo dos Messias de Lisboa, que cuidavam que os havia de remir da sujeição ao rei de Castela. Mas os pequenos aos grandes, depois que cobravam coração, juntavam-se todos em um e chamavam-lhes traidores cismáticos, que tinham da parte dos castelãos, etc. É uma luta entre os grandes e os pequenos, em que os pequenos ganham e levam ao trono, olhem, exatamente o príncipe que está aqui no centro desta capela. O terceiro texto que lhes queria ler é realmente curioso, já não é uma crónica, é um dito do rei Dom João II. Estou a falar diante do túmulo dele, aqui na Capela do Fundador. Lá vem o pelicano, o camaroeiro, é aqui que jazem as cinzas de Dom João II. E Dom João II dizia o seguinte: andando el rei descontente dos fidalgos por causa das traições, disse que a gente miã lhe era mais aceite e que a gente baixa era como a sardinha, que farta e sabe bem e custa pouco. Os fidalgos são como os salmonetes, são poucos e custam muito. Claro que Dom João II tomou o partido da sardinha contra o salmonete. Talvez por isso tenha morrido tão novo. Como sabem, morreu envenenado. Dom João II era, pelo lado da mãe, neto do infante Dom Pedro, que foi regente de Portugal. E já o regente de Portugal tinha tomado partido à frente dos pequenos contra os grandes. Baseado nisso, conseguiu a regência do país. Mas quando o rei atinge a maioridade, ele é afastado da regência, mas quer recuperá-la e dirige-se a Lisboa para, com o apoio do povo miúdo de Lisboa, conseguir enfrentar as forças do rei. O rei é que põe o seu exército às portas de Lisboa e ali em Alfarrobeira é onde fica a portagem da autoestrada, é portanto mesmo às portas de Lisboa, ali o infante Dom Pedro foi morto. Uma seta atravessou-lhe o pescoço e matou. Quer dizer, já não pôde dispor do apoio popular com que ele contava. Isto mostra esta oposição entre grandes e pequenos, vem desde os inícios da monarquia. Mas eu vou-lhes mostrar, aqui na batalha, um monumento, um documento, que é talvez de todos o mais impressionante. É o pórtico das capelas imperfeitas da batalha. Chamam capelas imperfeitas a um panteão que o rei Dom Duarte teve intenção de mandar construir. Não acabaram. Dom Duarte, como sabem, reinou só 5 anos, morreu de peste em 1438, mas este pórtico, esta entrada, ainda é do tempo dele. E o que ele mandou escrever aqui era o seu compromisso como rei. É uma legenda que diz o seguinte: loyauté ferré, tem que serré. Isto quer dizer, eu farei justiça
enquanto viver. É um compromisso de honra do monarca ao cingir a coroa portuguesa. Porque durante o tempo do pai, Dom João I, Dom João I realmente acabou com a velha nobreza, mas foi surgindo outra. O Fernão Lopes disse que aquilo parecia a sétima idade do mundo, porque homens de tão baixa condição que ele nem se atrevia a dizer, quer dizer, gente ordinaríssima, armou depois em fidalgos importantes que andavam com 20 e 30 criados atrás. É essa nova nobreza que agora ameaça asfixiar o poder. E o rei Dom Duarte tem a preocupação da lealdade. É preciso ter presente que a palavra lealdade vem de leal e leal vem do latim legalis, legal. Lealdade é o mesmo que legalidade e legalidade quer dizer justiça. Reparem, é o mesmo compromisso que o conde Dom Henrique recomendava ao filho. Fazer justiça aos grandes e aos pequenos. Aqui, no Grande Arco, que é um dos principais monumentos da Renascença Europeia, está escrito centenas de vezes: Loyauté Ferré, tanque serré. Infelizmente, o rei não durou muito. Vamos até junto do túmulo dele. O monumento representa o rei junto com a rainha Dona Leonor de Aragão. Devo dizer que é uma inverdade. Realmente o rei morreu aqui, em testamento declarou que era a viúva, a rainha Dona Leonor, quem devia assumir a regência enquanto o Dom Afonso V fosse pequenino, até atingir a idade de reinar, mas, de facto, o infante Dom Pedro põe-se à frente dos pequenos e arrebata-lhe a regência. Claro, os grandes queriam ver uma rainha regente. Uma rainha é sempre, enfim, menos enérgica, e os nobres, os grandes, eram pela rainha, os pequenos eram por Dom Pedro. A verdade é que o rei Dom Duarte morreu, a rainha foi vencida, teve que se refugiar em Castela e lá em Castela morreu em tristes condições. Em 1445 foi envenenada. Nunca soube ao certo quem a mandou envenenar. Isso é uma história sombria. Eu prefiro nem falar dela. Era o rei da lealdade. Escreveu este livro, que eu tenho nas mãos, é a primeira edição portuguesa do Leal Conselheiro. O Leal Conselheiro é um livro que ele dedica à própria rainha e tem estas palavras: tomai-o, ele diz filhai-o, tomai-o como um ABC de lealdade. Já sabemos que a lealdade, nesta altura, tem esse sentido de veracidade, autenticidade, justiça para todos. Sucedeu-lhe, depois da regência de Dom Pedro, o filho, Dom Afonso V. Dom Afonso V é realmente um fraco rei. Camões não o diz, Camões deu o nome de fraco rei ao Dom Fernando. Escreveu até: o fraco rei faz fraca a forte gente. É verdade. Agora, do Dom Afonso V, ele não diz isso, mas também é verdade. Dom Afonso V é um fraco rei. Os fidalgos voltam a dominar inteiramente a governação, ele distribui as terras, os títulos, até ao ponto de que, quando morre, e também morre em condições muito estranhas, no Palácio de Sintra. Diz que estava calor, bebeu um copo e morreu. A verdade é que o herdeiro, Dom João II, dizia que o pai só lhe deixou as estradas de Portugal, porque tinha dado tudo. Ele fez fidalgos, fez condes, deu isto, deu aquilo, entrou na guerra, chamou-lhe africano, fez várias conquistas em África, mas realmente é um reino inteiramente dominado pelos grandes.
é a esse rei Dom Afonso V que se sucede o tal Dom João II, que distingue entre o salmonete e a sardinha. Dom João II sucede Dom Manuel. Com Dom Manuel altera-se e atenua-se muito essa violenta confrontação entre os grandes e os pequenos. Porquê? Porquê que se atenua? Porque aparece uma nova força política. O dinheiro que vem agora da expansão ultramarina, que vem da costa da mina vem perto de 100 quilos de ouro todos os anos, que é amoedado. Depois da mina vem a Índia, depois da Índia vem o Brasil. E tudo isso cria uma classe média. Uma classe não é de grandes, não é de fidalgos, é de gente que trabalha, mas que tem o poder porque tem o dinheiro. E isso atenua completamente a confrontação violenta entre os grandes e os pequenos. O projeto do rei Dom Duarte era, em cada uma destas capelas, fazer o túmulo real. Ficaria aqui Dom Duarte, ficaria o Dom Afonso V, ficaria o Dom João II, ficaria o Dom Manuel, ficaria o Dom João III, ficaria o Dom Sebastião. A verdade é que nada disso se realizou, porque com a expansão ultramarina a história portuguesa entra por outro caminho. E o novo Panteão Real vai ser, não aqui, mas nos Jerónimos. Os Jerónimos que precisamente comemoram a viagem, o triunfo dos portugueses na conquista do caminho marítimo para a Índia. É um Portugal diferente, um Portugal com outras fontes de riqueza, portanto com outras classes dominantes. É claro que não é só em Portugal, é por toda a Europa que é essa confrontação entre grandes e pequenos. Mas eu julgo que em Portugal essa confrontação é particularmente violenta e vou-lhes explicar porquê. É que por toda a Europa Ocidental o Império Romano cai com as invasões bárbaras, mas os povos bárbaros instalam-se, organizam-se. A partir ali do século VI, VII, o feudalismo domina toda a Europa e vem praticamente até às Cruzadas, até ao século XIII, XIV. Em Portugal e Espanha e nas nações ibéricas não é assim. Os bárbaros vieram também, claro, são os alanos, os suevos, os visigodos. Simplesmente no século VIII vem a invasão árabe. Esse é o traço mais original da antiga história portuguesa. É que os árabes organizam a sociedade de uma forma completamente diferente. As populações vivem nas suas aldeias, são livres, não têm senhor, porque os antigos senhores são os visigodos, são derrotados e estão lá para as Astúrias, enquanto nas terras, agora completamente livres de qualquer senhorio, medra uma população trabalhadora que paga lá os seus impostos aos árabes, mas que goza de uma grande liberdade. Isso só se interrompe com a reconquista. De facto, os visigodos que estão lá nas Astúrias, a partir logo do século VIII, começam a tentar reconquistar o terreno perdido. É essa guerra que começa no século VIII e acaba no século XV com a conquista da Granada, que se chama a Reconquista. Mas os povos que estão habituados a viver num regime de total liberdade, agora sublevam-se violentamente contra os cavaleiros que os querem outra vez dominar. Há muitas notícias de revoltas dos povos cristãos contra os reconquistadores cristãos. Essas revoltas não se julgue que é porque eles preferiam ser árabes, não. Até porque eles mantinham, sob o domínio árabe, a sua religião cristã. O problema é que eles, sob os árabes, viviam como população livre. Ao passo que agora, depois da presúria dos cavaleiros que vêm lá do norte, eles passam a ter outra vez
uma vida de servos, uma vida que é muito semelhante à escravatura. Eles não podem abandonar a terra, eles não podem fazer seu o produto do seu trabalho. Tudo isso é dos novos senhores da terra. E é isso que origina as revoltas. Há uma notícia que é uma crónica do Albeldense, que diz até concretamente que os libertinos quer dizer os descendentes dos escravos, revoltaram-se cruelmente contra os seus próprios senhores, mas, vencidos pela habilidade do príncipe, foram reconduzidos à sua primitiva servidão, quer dizer, ad pristinem servitutem, à antiga servidão. É porque, realmente, a servidão a que os reconquistadores os tinham reduzido, mas de que realmente eles não aceitavam. E aí as revoltas constantes e essa tensão que vai marcar os séculos da Reconquista em Portugal. É nisso que se insere a revolta dos burgueses de Guimarães, se insere a revolta de Compostela, por exemplo. Há inúmeras notícias de revolta dos povos que não aceitam ser outra vez reconduzidos à primitiva servidão. É por isso que Dom Afonso Henriques tem um reinado inteiramente popular. No tempo de Dom Afonso Henriques, eu não conheço nenhuma carta a criar grandes fidalgos ou grandes feudos. Claro, há sempre a exceção da Igreja. A Igreja tem um regime especial. É um reinado de forais, é um reinado de concelhos, de homens bons, de vizinhos. O mesmo em Dom Sancho I, o reinado inteiramente popular. E em Dom Afonso II. Depois, Dom Sancho II, que é rei muito novinho, já não tem a força para impor essa política. E os grandes que durante estes reinados tinham fortalecido, enfim, a sua posição, apoderam-se do poder. Mas por isso mesmo, os povos voltam a revoltar-se. É a Revolução de Bolonhês. Alexandre Colano julgou que é uma conjura do clero para depor o rei. Penso que todos os documentos que temos mostram que não é nada disso. Trata-se realmente de que o país cai na anarquia e os conselhos dos homens bons, juntamente com alguns prelados dioceses, pedem ao Papa que mande para aqui um príncipe que saiba governar. E o Papa escolhe o irmão do rei, que estava em França, que era Dom Afonso, o bolonhês, que está casado com a Condessa de Bolonha, e ele vem aqui e encontra logo o apoio inteiro do povo, e é outra vez um reinado popular. Dom Dinis mantém essa linha, mas no fim do reinado desvia-se dela e volta a fazer grandes concessões aos novos. E há nova revolta, e é Dom Afonso IV. E a última dessas grandes revoltas é, como viram, aquela do grande cisma e divisão entre os grandes e os pequenos, de que nos fala Fernão Lopes, e que levou ao trono o mestre Davis, que, em sinal da sua vitória, mandou construir este grande mosteiro, onde eu tive hoje o gosto de fazer este programa, que recorda as linhas essenciais da formação de Portugal.